Olá, o meu nome é Alicia Lende Prates, eu sou professora do curso de enfermagem da Unipampa e hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre mortalidade materna. Para iniciar nossa conversa, eu trago um questionamento. Por que estudar a mortalidade materna? Para muitos, esse tema está relacionado apenas com a saúde da mulher, mas na verdade, se a gente for olhar um pouquinho mais além, ele é um indicador muito importante, porque ele reflete as condições socioeconômicas do país, a qualidade de vida da população, as políticas públicas que promovem as ações de saúde coletiva, a qualidade da assistência à saúde e a iniquidade entre os gêneros. Então, se a gente pensar nos países, e a seguir a gente vai ver quais são esses países que têm uma razão de mortalidade materna mais elevada, a gente vai ver que tem total relação com a condição socioeconômica desse país, a qualidade de vida das pessoas, as políticas públicas que são desenvolvidas nesse local, a assistência que é promovida, que é desenvolvida, oferecida às pessoas, e se existe alguma questão de iniquidade entre os gêneros. Então, a mortalidade materna é muito mais do que uma temática relacionada com a saúde da mulher. Estudar a razão da mortalidade materna permite ainda que a gente possa identificar os riscos potenciais da gestação, parto e puerpério, conhecer a saúde da mulher em geral e as suas condições sociais e culturais. E aí, essa temática está relacionada com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses objetivos eles foram traçados em 1999 pelo Brasil e mais 190 países. Nesse ano, em 1999, esses países eles decidiram que tinha algumas áreas, algumas temáticas que precisavam ser melhor trabalhadas dentro dos seus países. E aí, para isso, cada país então se organizou, formulando políticas, programas para tentar alcançar esses objetivos, essas metas que foram traçadas nesse ano. Entre os objetivos que existiam, um deles estava relacionado com a saúde materna. Era a tentativa de melhorar a saúde das gestantes. O que foi decidido nesse período? Que até 2015, o Brasil e todos os outros países, eles precisavam reduzir o número de óbitos maternos para uma razão de 35 óbitos, igual ou inferior a esse número. Então, o Brasil, assim como os outros países, começaram então a buscar ações, implementar ações, programas e políticas para tentar atingir esse objetivo. Passado esse período, o que a gente pode observar? Que tanto o Brasil como os outros países tiveram uma grande dificuldade em reduzir esse número de óbitos maternos. E aí a gente vai ver que ao longo dos anos esse número foi reduzindo, mas ainda assim o Brasil não conseguiu atingir essa meta em 2015. Se a gente vê lá em 1990, na década de 90, no Brasil nós tínhamos uma razão de mortalidade materna de 140 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Em 2007, a gente conseguiu chegar em 75 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. E se vocês forem ver, no gráfico ao lado, a gente foi reduzindo a cada ano. Depois, a gente, em 2013, começou a ter uma estagnação, começou a não conseguir diminuir tanto esse número de óbitos maternos. E se a gente for pensar, nos últimos anos, nós tivemos dois eventos, duas situações que também prejudicaram, para que não só o Brasil, como os demais países, também não conseguissem cumprir essa meta. Um desses aspectos, um desses eventos, foi a gripe H1N1, que também acabou fazendo com que várias mulheres fossem a óbito durante o período da gravidez, parto e puerpério, e agora, mais recentemente, a gente tem a Covid. Então, esses dois eventos também fizeram com que a gente tivesse mais dificuldade de conseguir cumprir essa meta de diminuir os óbitos maternos. Se a gente for ver em 2010, o país ocupava ali uma posição muito ruim, então a gente tinha uma razão de mortalidade materna de 110 óbitos maternos para cada 100 mil nascidos vivos. Então, se a gente for comparar com outros países, como Irlanda, Itália, Espanha, Austrália e outros, nós ainda estávamos numa posição muito ruim. E é por isso que eu falo que a mortalidade materna acaba mostrando realmente a qualidade de vida das pessoas, as condições socioeconômicas do país, os programas e políticas que são ofertados para a população. Então, não é somente sobre a morte materna, não é somente sobre a morte de mulheres nesse período da gravidez, parto e puerpério. Fala muito mais do que isso. E aí a gente tem essa reportagem de 2015 que mostra então que o Brasil conseguiu reduzir bastante o número de óbitos maternos, mas ainda assim não conseguiu atingir a meta.
Então, aquela meta de, né, um número igual ou inferior a 35 óbitos maternos não foi atingida, e a gente, então, em 2015, chegou a um número de 57,6 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos, o que é um número muito alto ainda. E por que a gente precisa tanto trabalhar sobre esse tema? Então, a gente viu que ele reflete muito sobre o país, né? Mas nós, como profissionais de saúde, de que forma que isso acaba, né, tendo alguma relação conosco? Então, 92% dos casos de morte materna, eles poderiam ser evitáveis. É um número muito alto. Então, quer dizer que muitas mulheres que acabam indo a óbito nesse período da vida, elas poderiam não ter ido a óbito em função muito do atendimento que elas recebem, né, dos profissionais de saúde, mas também de outros aspectos. Em relação ao atendimento dos profissionais, o que a gente acaba vendo? Que as razões de mortalidade materna elevadas, elas são indicativas de precariedade na assistência ao pré-natal, basicamente. Então, essas mulheres, elas não conseguem acessar o pré-natal, elas não conseguem desenvolver os exames que são previstos nessa fase, elas não conseguem fazer as imunizações, não conseguem fazer o tratamento para várias doenças, entre elas a sífilis, e isso acaba levando essas mulheres a óbito. Além disso, se a gente for pensar estritamente em relação ao parto, a gente vê que muitas mulheres ainda sofrem uma intensa medicalização, várias intervenções que são desnecessárias e muitas acabam desenvolvendo, né, passando por uma cesárea. Então, essas mulheres também acabam indo a óbito por essa excessiva, né, medicalização e intervenção que sofrem durante o evento de parturição. Fora isso, o que a gente observa? Que essas mulheres também vão a óbito em função de precárias condições socioeconômicas que apresentam, por apresentarem também um baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares em que a violência está presente, por também ter uma dificuldade de acessar os serviços de saúde de boa qualidade, por não ter, né, medidas básicas de saúde como planejamento familiar, e também porque a gente observa que em muitos locais, né, os serviços ainda não têm o material suficiente, né, os recursos humanos necessários, então a gente acaba vendo que muitas vezes existe um avanço tecnológico na área da saúde, mas ele está concentrado na mão de poucos, e aí as mulheres não conseguem acessar, né, também esses avanços tecnológicos. Então a gente acaba vendo que a mortalidade materna ela é um grave problema de saúde pública. E no Brasil, a gente ainda tem dois aspectos que acabam prejudicando para que a gente possa realmente saber qual é a real situação, né, de mortalidade materna no nosso país. Esses dois aspectos a gente chama de subinformação e subregistro. A subinformação é quando o profissional que preenche a declaração de óbito acaba omitindo a informação. Ele não deixa claro que aquela morte ela teve alguma relação, né, alguma causa relacionada com a gestação, parto e puerpério. Então, essa morte acaba não sendo contabilizada como uma morte materna. Além disso, o subregistro também nos prejudica. Então, em alguns locais, especialmente em regiões do norte, nordeste, né, a gente vê que existe uma dificuldade das pessoas conseguirem acessar os cartórios, né, ou então são cartórios irregulares, cemitérios irregulares, e aí com isso também a gente tem uma omissão no registro do óbito. E aí a gente mais uma vez acaba sem saber se aquele óbito foi, né, um óbito de uma mulher que estava nesse período da gravidez, parto e puerpério ou não. Além disso, existe uma confusão entre morte materna e morte de mulher em idade fértil. Então, algumas pessoas acham que esses termos são sinônimos e, na verdade, não são. A morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou durante um período de 42 dias após o término dessa gestação, que a gente chama então de puerpério. E essa morte ela é devido a qualquer causa relacionada com a gravidez ou que foi agravada pela gravidez, ou então ainda por medidas tomadas em relação a ela, que seria então o próprio atendimento do profissional de saúde que às vezes é negligente, acaba não desenvolvendo o atendimento adequado para aquela mulher, identificando precocemente alguma doença e tratando ela também precocemente. E não é, né, a morte materna não é por causas acidentais ou incidentais. Aí a gente não considera como morte materna. A morte de uma mulher em idade fértil já seria uma morte de mulheres durante a idade fértil, então aos 10 aos 49 anos de idade, mas que não tem qualquer relação com a gravidez, parto ou puerpério. Internacionalmente, a gente tem ainda uma outra faixa etária, né? Então a gente considera que são as mulheres que morrem, né,
entre os 15 e 49 anos e, novamente, por uma causa que não tenha relação com a gravidez, parto ou puerpério. E aqui eu trago para vocês quais são as principais causas de morte materna e de morte de mulher em idade fértil, para que vocês vejam também que tem uma diferença. Então, as principais causas de morte materna são as doenças hipertensivas na gestação, hemorragias, infecções puerperais, abortamento e as doenças do sistema circulatório que são complicadas pela gravidez, parto ou puerpério. Vejam que todas essas causas, todas essas razões, né, esses motivos de morte materna, são situações que a gente poderia, de alguma forma, como profissional de saúde, agir e evitar essas mortes. Por isso que a gente fala que 92% das mortes seriam evitáveis. Já as mortes, né, de mulheres em idade fértil, elas são principalmente por doenças cardiovasculares, por neoplasias, por doenças do aparelho respiratório, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e causas externas como os acidentes e as agressões. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode, né, concluir? Que então 90% dessas mortes dessas mulheres poderiam ser evitadas com atendimento adequado. E aí está o papel de vocês como profissionais de saúde de tentar evitar essas mortes, de dar um atendimento digno, de qualidade para essas mulheres, tentando identificar algum agravo durante a gestação ou parto ou puerpério e que esse agravo possa então ser tratado precocemente, evitando a morte dessa mulher. Porque não existe um meio direito, não existe uma meia negligência e nem uma meia morte. Quando a gente tem uma morte de uma mulher no período da gravidez, parto e puerpério, ela mostra, sim, um pouquinho do atendimento que nós profissionais acabamos oferecendo para essa mulher. Então, é importante que a gente dê um atendimento de qualidade para ela, que a gente possa reconhecer, né, algum agravo, alguma situação que possa levar ao óbito dessa mulher. Aqui estão as referências e eu agradeço pela participação.